Queridos, hoje eu estou aproveitando para gravar mais de um vídeo, porque fazia dias que eu não conseguia parar para gravar vídeo. Então me desculpem se tem um pouco de vento, mas é o cenário aquele que eu amo, aqui na praça da igreja que o meu esposo pastoreia. E aproveitando esse cenário, eu quero falar sobre um versículo. Tem um texto da palavra do Senhor que eu compartilhei na igreja, que um versículo ficou me chamando a atenção, parece que brilhando, efervescendo dentro de mim, e creio que é o Espírito Santo de Deus que nos traz à memória a sua santa palavra e nos ensina. Compartilhei com a igreja esses dias o capítulo 6 do profeta Oséias. Oséias, um profeta lá do tempo antes do cativeiro babilônico dos hebreus, tempos difíceis, tempos de uma espiritualidade muito bagunçada em sua volta, mas o profeta Oséias, no capítulo 6, Deus manda que nós venhamos e nos tornemos para o Senhor, buscar, prosseguir em buscá-lo. Eu lhe convido a ler todo o capítulo 6 de Oséias, mas tem algo que Deus pede no versículo 6. Olha só, diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse verso da palavra do Senhor do profeta Oséias foi citado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 2 vezes. Jesus citou a primeira vez quando Jesus estava passando de um lugar para o outro com os discípulos, e os discípulos começaram a recolher espigas de uma lavoura de milho porque eles estavam com fome e começaram a comer. Ai, credo, eles estavam roubando milho! Não. Na cultura judaica da época, isso era permitido. A própria lei de Moisés permitia esse tipo de coisa. Por quê? Porque desde que apanhasse com as mãos. Eu vou ler aqui Deuteronômio 23, verso 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, a lei de Moisés permitia que, se alguém estivesse com fome, pudesse ir lá apanhar uma espiga e comer. Então era o caso dos discípulos. Mas os fariseus complicaram com Jesus porque estavam fazendo isso no sábado. E a lei de Moisés não fala nada desse sábado ou não, nessa questão aqui em especial, porque era para matar a fome. E aí Cristo cita que misericórdia ele quer e não sacrifício. E também cita a questão quando Davi estava fugindo de Saul e comeu os pães da proposição que somente os sacerdotes podiam comer, porque Davi naquela ocasião também estava com fome. A outra vez que Jesus citou esse versículo de Oséias, misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus em vez de holocaustos, foi também no Evangelho de Mateus, que foi quando ele chamou o cobrador de impostos Mateus para... Se Cristo chamou, Mateus venha, e Mateus fez uma janta, um banquete na sua casa e convidou Jesus, seus discípulos e os colegas de Mateus lá da cobrança dos impostos. E como eles trabalhavam a serviço do Império Romano, eles eram muito mal vistos pelos outros judeus, porque eles eram considerados traidores da pátria. Então, Jesus disse para também os fariseus, para os judeus que estavam criticando-o, porque chamou um cobrador para ser seu discípulo. Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então vejam que nessas duas citações que Cristo usou o profeta Oséias, foi no sentido de eles estavam matando fome, não importava se era sábado, ele estava chamando para a salvação uma pessoa necessitada da salvação. E essas citações de Cristo do Antigo Testamento nos trazem esse verso de Oséias, mas tem uma observação. Deus fala o que ele quer, em vez de tal outra coisa. Misericórdia quero, em vez de sacrifícios, e não sacrifícios. Eu vou ler aqui de novo. Misericórdia quero e não sacrifício. E isso que eu questionei em oração, assim, ao Senhor, no bom sentido da palavra questionar. Mas o sacrifício não foi o próprio Deus que estipulou através da lei de Moisés? Sim. Os sacrifícios da lei de Moisés foi o próprio Deus que instituiu, que os delegou. E agora Deus está dizendo que não quer, porque ele quer misericórdia e não o sacrifício. Aí ele fala, Deus quer o conhecimento de Deus e não o holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício que o sacrifício era totalmente queimado e também fazia parte dos rituais religiosos instituídos na lei de Moisés, instituídos por Deus. Então, por que aqui Deus estava dizendo, eu prefiro isso do que aquilo? Só que o aquilo foi o próprio Deus quem instituiu.
Foi o próprio Deus que colocou sobre o homem o mandamento para fazer. Aí eu me dei conta de uma coisa. Por mais que, preste bem atenção, por mais que foi o próprio Deus que instituiu os sacrifícios e os holocaustos para o ser humano fazer durante a lei de Moisés, os sacrifícios, os holocaustos, eles eram rituais religiosos, ou seja, eles eram ferramentas as quais, através das ferramentas, o ser humano chegasse até Deus. Ferramentas. Agora, misericórdia e o conhecimento de Deus não são ferramentas ritualísticas, não são ferramentas religiosas. Misericórdia é o fruto de um coração quebrantado, porque é miserere cardis, como diz em latim. Como eu falei, tem um vídeo sobre misericórdia no meu canal, você pode procurar e ver depois que eu explico bem essa etimologia. Mas o coração que sente a miséria do seu próprio pecado, um coração quebrantado, um coração quebrado. E esse coração é capaz de sentir empatia pelo próximo. Ele se dói pelo próximo, é um coração que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Isso é ser misericordioso, isso é o que Deus quer. Só que as pessoas na época de Oséias, elas focavam só na ferramenta, só no ritual. E outra coisa que Deus quer, além de um coração que tenha empatia, amor ao próximo, que se dói pelo próximo, o conhecimento de Deus. E não há outra forma. Conhecemos Deus através do manual do seu Criador. E o manual do Criador, a santa, preciosa, bendita palavra de Deus. Então aqui, queridos, aqui, não tem como, não tem outro jeito. O Criador se revelou para a humanidade através da sua santa e preciosa palavra. Então o conhecimento de Deus que vem com a leitura, com a reflexão, com a busca, com ouvir a sua palavra, é o que Deus deseja, ao invés de as ferramentas ritualísticas. Então, a partir do momento que eu entendo que os sacrifícios e os holocaustos são só ferramentas, são só meios que Deus proporcionou para buscá-lo, então eu posso perfeitamente transmitir, transpor esse versículo para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para o tempo que nós vivemos hoje. E o que é isso? É eu não substituir o meu relacionamento com Deus, eu não substituir a minha comunhão com Jesus Cristo por agendas cheias da minha igreja, eventos da minha igreja. O importante é o evento, é a campanha, é a agenda. Não, queridos, Deus não precisa dessas coisas. Deus precisa de misericórdia em prática, mãos misericordiosas, palavras misericordiosas, olhares misericordiosos, passos misericordiosos. Eu até falei em espanhol, misericórdia. Bueno, e o que Deus precisa é do seu conhecimento, porque quando o povo conhece a Deus, o inimigo tem muito mais dificuldade de enganar. Então, querido, conhecer ao Senhor e ser misericordioso. É isso que Cristo pediu para aqueles que o criticavam. Porque o ministério inteiro de Cristo foi assim, aquela perseguição. Tudo que os discípulos faziam, eles criticavam. Tudo que Jesus fazia era criticado. Só que eles mal sabiam eles, olha o vento, mal sabiam eles que era o próprio verbo de Deus, a própria lei feito carne que estava ali com eles. Então eu deixo para vocês essa super reflexão em Oséias 6, capítulo 6. Misericórdia Deus quer em vez de sacrifícios. Será que nós não estamos priorizando mais as agendas do que o próprio relacionamento com Deus? Pense nisso, querido. E inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês. E estarei em breve postando também o outro vídeo que eu fiz. No meio dessa ventania, mas aqui ao ar livre, nesse lindo final de tarde de verão no Rio Grande do Sul. Queridos, até o próximo vídeo!